Vai ficar liberado na íntegra, Vanessa, no site do Secov? Bom dia, Andressa e todos. Bom dia. Bom dia. Já são 11 horas, pode abrir a sala? Pode. Acho que devemos, né? Então, ok. Estou abrindo. Boa sorte a todos aí. Obrigada, João. Por nada, estou abrindo agora. Olá, bom dia. Nós estamos aqui em mais uma live da Vice-Presidência de Condomínios do Secov e hoje o nosso tema é sobre gestão positiva. Nós vamos tratar aqui de ações estratégicas ligadas a finanças, convivência, comunicação, outras experiências incríveis que possam contribuir positivamente para tornar esse período aí de quarentena mais leve dentro dessas estruturas que são os condomínios. E para isso, hoje nós trouxemos convidados especiais aqui que vivem e convivem dentro dessas estruturas e têm dicas muito práticas para nos passar. Bom, começando pelas mulheres, eu quero apresentar a Carmen Lúcia Menezes Wallerstein, que é diretora da Hubert Imóveis, conhece condomínios como ninguém, está no mercado há muito tempo e certamente tem contribuições muito boas para nos passar, dicas que serão importantíssimas para o nosso público. Carmen, por favor, faça a sua saudação inicial. Bom dia a todos, espero que seja proveitosa essa live. Agradeço ao Secov pelo convite e a todos os participantes também. Obrigada. Bom, e aí, de outro lado, nós temos aqui dois síndicos muito experientes, que têm vários, dentro da sua carteira, vários imóveis e que também têm atuado muito positivamente nesse sentido. E com isso eu queria também ouvir a saudação inicial do Rafael Bernardes e do Newton Savieto. Vamos começar pelo Newton e na sequência o Rafael. Por favor, Newton, a sua saudação inicial. Bom dia, pessoal. É um prazer grande estar com vocês, né? E agradeço muito ao Secov pelo convite. É uma honra participar com vocês. Rafael, por favor. Bom dia, pessoal. Rafael aqui falando. Represento a empresa Patrimônios, tá? E é uma honra estar nesse círculo aqui de pessoas assim que são líderes em seu segmento, o Newton, o Sérgio, a doutora Carmen, que é uma referência aí no mercado, a Moira, que dirige muito bem aí o departamento do Secov, e estou à disposição. A gente vai falar sobre coisas positivas aí e mandar boas notícias para o mercado sobre essa crise que assolou o Brasil e que vem aí prejudicando bastante os condomínios, mas a gente vai falar sobre coisas legais aí. Espero contribuir com esse projeto. Muito obrigada, Rafael. E agora, por último e não menos importante, que tem muita contribuição para dar e está na nossa VP há muito tempo, eu aprendo muito com ele todos os dias, o Sérgio Meira, que é diretor aqui do Secov, junto com a gente na VP, e que também coordena o Conselho de Síndicos, que é muito bom a gente estar perto dos síndicos, e justamente por isso a gente trouxe eles para essa live, né, Sérgio? E ouvir quais são, porque hoje o síndico está tão isolado ali naquela estrutura, e como fazer com que isso melhore, e ouvir eles e fazer essa troca entre a experiência que eles têm ali na lida diária e a da administradora é sempre muito positivo. Eu queria ouvir sua saudação inicial e essa experiência dos conselhos dos síndicos, por favor, Sérgio. Boa, bom dia, Moira. Bom dia, meus colegas que dividem essa live comigo, né? A Carmen, o Newton, o Rafael. Bom dia aos nossos ouvintes. Realmente eu gostaria, inicialmente, na pessoa do nosso mestre líder, Dr. Hubert Gebara, parabenizar o Secov São Paulo, né, por essa iniciativa. Vai ser muito importante para a nossa área de condomínios, né? E agradecer o convite de participar dessa live, né? Espero conseguir contribuir dando algumas dicas para enfrentar melhor esse momento de pandemia que nós estamos passando, né? E tenho certeza também que os nossos colegas vão ensinar bastante aí para nós com a sua experiência, né? O nosso dia a dia vai melhorar com certeza com as dicas que serão dadas, né? E o Conselho de Síndicos realmente há mais de 15 anos no Secov reúne, né, um grupo de síndicos experientes e a gente traz todas as nossas reuniões as dificuldades do mercado e pensamos em cima delas o que a gente pode fazer para melhorar. E daí que surgem manuais, ciclo de palestras, né,
e até essa live que exatamente para tentar direcionar o nosso trabalho para multiplicar o mercado. Ótimo, muito obrigada, Sérgio. De fato, a gente tem aqui que render nossas homenagens ao querido Hubert Gebara, que está aqui, inclusive, representado pela Carmen, né, Carmen? E que nos ensina muito e conta com muita experiência e tem sido um vice-presidente muito atuante nessa questão dos condomínios e que tem colaborado muito com a nossa gestão da diretoria aqui dentro do Secov. Mas, enfim, vamos agora, de fato, ao nosso tema e vamos iniciar pelas finanças, né? Porque este assunto tem sido muito discutido, a questão das finanças, em todos os aspectos, né? Porque a Covid-19 tem impactado todos os tipos de relações humanas, inclusive as econômicas, né? E como fazer para lidar com essa questão financeira dentro do condomínio, mas mantendo toda essa estrutura que necessariamente precisa funcionar no momento em que está todo mundo em isolamento dentro dela. Sérgio, eu queria ouvir um pouquinho de você a respeito das finanças e fazer uma breve introdução e depois a gente conta com a participação dos nossos outros debatedores. Legal. Por mais experiência que a gente tenha, né? Hoje tudo é muito novo, né? E tudo também está mudando muito rápido, né? Então isso é um grande desafio para todos nós, né? Mas mesmo assim, eu acho que a maioria dos síndicos foram muito ágeis no enfrentamento do problema dentro dos seus condomínios, né? Nós sentimos que no primeiro momento os síndicos se preocuparam com a saúde e a segurança dos moradores e dos funcionários, né? Então foi aquela correria, instalar álcool em gel, alterar a limpeza das rotinas, né, das áreas comuns, elevadores, né, mudanças de regramento ou até fechamento de áreas comuns, né, suspensão de obras emergenciais, tentamos proteger os nossos funcionários mais idosos, né, muitos foram colocados em férias antecipadas para poder, naquele momento, não estar na frente de trabalho. Enfim, o pessoal focou bastante nisso. Depois, em seguida, a grande preocupação acho que foi garantir as receitas, né? Porque sem elas a gente não consegue pagar as contas dos condomínios. E aí os canais foram os mais diversos possíveis, né? O pessoal, através de circulares, de relatórios, de muita conversa, um por um, né? Para tentar mostrar quais são as principais despesas de um condomínio, né? O que a gente percebe que a grande realidade é que a maioria dos condôminos não conheciam as rotinas dos condomínios, né? E saía cedo, voltava muito tarde, né? Então agora eles estão ficando mais em casa e eles começaram a perceber que a engrenagem condomínio funciona muito bem, né? Acho que isso foi muito importante e o feeling das pessoas convivendo e vivendo o condomínio perceberam isso, né? E a começar com os funcionários, como a Moura já destacou, né? Realmente eles reconheceram todo o profissionalismo, a organização e até mesmo a coragem que muitos tiveram no enfrentamento de uma coisa até então muito desconhecida para todos nós, né? Então aqui realmente eu rendo a minha homenagem em nome do grupo, né, a todos os funcionários que trabalham nos condomínios residenciais e comerciais, porque acho que realmente eles estão dando um importante suporte para o nosso dia a dia, para a gente enfrentar esse momento aí bem difícil, né? Falando um pouco de número, a gente sabe que todo mundo conhece como é feito os rateios, né, e as despesas no condomínio. E realmente a divisão que é feita é através da fração ideal, né? Sabemos também que cerca de 90% das despesas do mês são fixas, né? 50% a 60% delas folha de pagamento, 15% a 20% água e luz, 10% a 15% são os nossos contratos de manutenção, elevadores, bombas, portões, jardim, né? E mais as despesas administrativas. Então, sobra muito pouco, cerca de 5% a 10%, isso quando a previsão orçamentária é bem feita, né? Para as despesas diversas de manutenção. Por isso, acho que nessa época de instabilidade, é muito importante uma boa gestão dos recursos do condomínio, né? E como fazer essa boa gestão, né? Eu sugiro um primeiro passo, né?
Sumiu a minha tela aqui. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Só um minutinho. Cortei, né? O Sérgio sumiu, então antes dele poder dar o passo a passo dentro do que... Conseguiu voltar, Sérgio? Você está sem som. Você está sem som, Sérgio? Apertei uma tecla aqui, acho que apagou, né? É. Mas, enfim, então, eu estava falando das despesas, né? Você ia falar sobre o primeiro passo. E o primeiro passo que a gente analisa é analisar se existe equilíbrio entre o que se arrecada e o que se gasta no mês. Né? E aí eu sugiro a gente pegar as despesas dos últimos 3 meses, porque a gente percebe que muitos condomínios, principalmente os residenciais, tiveram um aumento importante nas despesas de água, de luz e material de limpeza, né? Com todos esses produtos novos que a gente acabou incorporando no dia a dia. Né? E aí analisar, existe equilíbrio entre receita e despesa? Ok, está tudo certo. Agora, se existe esse desequilíbrio, de quanto é esse desequilíbrio? De quanto nós estamos falando? Né? E aí, como ele pode ser compensado? O primeiro passo é, eu tenho reserva na minha conta ordinária? Então, tem prédio que tinha uma gordurinha na conta ordinária e ele vai poder pegar um pouquinho dessa reserva mensalmente e cobrir essa falta de receita, né? Mas quanto tempo eu tenho de gordura? Né? Eu aguento 1 mês, 2 meses, 1 ano? Então, isso também é importantíssimo, você ter muito à mão para ser analisado a todo momento. Né? Depois, realmente, se você tem que cortar despesas, a gente percebeu, com o que eu falei acima, que nós temos pouca gordura nos condomínios. O síndico já vem fazendo um trabalho de corte de despesa, de ajuste, muito grande há muito tempo. Então, realmente, essa possibilidade é bem pequena. Então, talvez olhar algumas horas extras que possa ainda ter e tentar reduzir, né? E eu só iria assim, mexer com contratos realmente se for uma coisa muito crítica do condomínio. Porque a gente tem que lembrar que a maioria dos nossos parceiros que trabalha para os condomínios são empresas pequenas também, que estão passando as mesmas dificuldades. Né? Então, eu acho que eu preservo muito mais a qualidade do serviço que eles prestem para nós, a agilidade na prestação desse serviço. Então, a gente também não pode cortar o fôlego financeiro desse pessoal. Mas é uma possibilidade, em último caso, eventualmente, pedir uma parceria do grupo. Né? A gente pode também, eventualmente, ver se nós temos fundo de reserva para queimar. Então, no momento crítico, o fundo de reserva pode ajudar a completar o recurso ordinário. Né? Às vezes, a gente tem gatilhos pré-autorizados numa última GO. Olha, a apresentação da administradora foi 60 mil, o pessoal aprovou inicialmente 58, podendo chegar até 60, caso necessário. É lógico que ninguém quer aumentar a despesa do condomínio, mas se não houver outra possibilidade, talvez se tiver esse gatilho, tentar usar. E aí, em último caso, tentar conversar com os condôminos, e aí a ferramenta da portaria, da Assembleia Virtual, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, talvez seja uma solução. E aí consultar o pessoal e realmente definir qual a regra do jogo. A gente tem condomínios que criam fundo inadimplência. Parece um absurdo, e a gente às vezes destaca isso no boleto exatamente para o pessoal ficar atento a isso, né? Porque a regra do jogo do condomínio é essa, né? O adimplente paga pelo inadimplente. Então, se faltar, eu não conheço nenhum condomínio inadimplente e conheço alguns condôminos inadimplentes. Então, o condomínio tem que pagar suas contas. Então, às vezes, não há outro jeito se não fazer um fundo extra para completar o caixa do condomínio. Acho que o segundo grande passo é verificar constantemente a inadimplência. Né? Nesses primeiros 2 meses, de abril e maio, a gente não sentiu no mercado o aumento nessa média de inadimplência. Eu acho que muitos condôminos, ficando mais em casa, acho que eles perceberam e começaram a priorizar o pagamento do condomínio, porque eles vivenciaram, estão vivendo o dia a dia do condomínio e viram o quão importante é para a sua segurança e para a segurança da sua família. Agora, se existe inadimplência,
nós também temos que entender de onde tirar recursos para cobrir, completar. Se eu rateio 100 moedas e entra 90, 95 moedas, de onde eu vou tirar as outras 5 ou 10 que faltam? Senão a conta também não vai fechar, a gente vai criar um descompasso financeiro, né? E aí a mesma análise que a gente fez no item anterior. Eu tenho sobra na conta ordinária, eu posso usar o fundo de reserva, né? E a gente não pode descuidar dessa cobrança dos condôminos inadimplentes e, na minha opinião, tem que ser analisado caso a caso. Eu acho que cada um tem uma dificuldade nesse momento, a gente tem aquele devedor contumaz, a gente tem aquele devedor que nunca atrasou um boleto, um condômino que nunca atrasou um boleto e, de repente, se vê numa situação dificílima. Então, acho que o síndico, junto com a administradora, pode fazer um excelente trabalho a 4 mãos, mas sempre lembrar que a agilidade nesse momento vai fazer toda a diferença para não deixar acumular a dívida, né? Não aumentar essa dívida. E o terceiro último passo que eu destacaria é se existe espaço para uma redução ou corte no condomínio, né? Então, a primeira coisa, dá para suspender o fundo de reserva? O fundo de reserva normalmente é 5% do rateio ordinário. Eu acho que até poderia, se o condomínio tiver 2 ou 3 arrecadações em caixa. Aí poderia, eventualmente, suspender por um período e, se houver necessidade de utilizar esses recursos, voltar a arrecadar o fundo de reserva se essas reservas caírem para uma arrecadação. Mas eu acho que é uma possibilidade. Suspender fundo de obras, que alguns condomínios têm. Também acho que talvez seja possível analisar. Pode ser que essa obra esteja suspensa, pode ser que essa obra era um fundo de caixa para começar uma obra futura, por exemplo, sei lá, troca do elevador. Então, talvez adiar um pouquinho esse projeto e suspender nesse momento para aliviar um pouco o caixa dos condôminos, talvez seja possível. Se houver inadimplência também, então a inadimplência aumentou, pode ser que isso aí faça alguma diferença, né? Agora, se estiver em velocidade de cruzeiro, todo mundo está pagando suas contas, as coisas estão acontecendo bem, eu manteria os rateios como estão e não mexeria em nada, né? E por último, se vale a pena reduzir o condomínio, né? Eu não acho aconselhável. Só se realmente o condomínio tiver uma reserva bem grande na conta ordinária, né? Senão, realmente, eu acho que a gente não devia reduzir esse rateio. Agora, o que eu acho muito importante é que todas essas decisões a gente divida com o corpo diretivo, né? Que é o subsíndico e os conselheiros, né? Então, a gente já tem ali, nesse grupo, uma amostra, uma cabeça do condômino pensante, né? E aí, se realmente houver acordo desse grupo, a gente pode antecipar uma decisão e depois ratificar numa futura assembleia que possa ser realizada virtual ou não, né? E, por fim, eu gostaria de enfatizar bastante o apoio das administradoras, né, nesse processo todo, né? Eu acho que as administradoras, com a sua experiência, com essa visão ampla do mercado, porque ela tem muitos prédios, então ela tem ajudado bastante o síndico na sua orientação, né? Porque eles conseguem ter essa visão mais ampla e o síndico, às vezes, tirando esses feras profissionais aqui, nós estamos no grupo, mas às vezes o síndico é só do condomínio dele, então ele tem uma visão mais fechada. Então, quando ele sente, ele ouve que o problema é igual em muitos condomínios e que a maioria dos prédios tem tomado tal caminho, eu acho que a administradora, nesse ponto, tem ajudado bastante, né? E a tecnologia que as administradoras hoje têm oferecido para os condomínios é muito importante nesse momento que nós estamos fechados em casa. Então, na internet, vários softwares, vários sites têm nos ajudado muito no atendimento desse dia a dia, né? Então, acho que é isso, Moura, um primeiro relato aí sobre o tema. Muito obrigado, Sérgio. Foi muito eficiente esse seu resumo. Você conseguiu, em poucos minutos, aí, fazer uma excursão sobre todos os temas. Foi excelente, já dando dicas. Mas eu quero ouvir do Newton um pouquinho, Newton. E nos edifícios comerciais? Essas regras todas, tem coisas a mais a serem feitas? Como é que tem sido a sua vivência? A gente percebeu pelo discurso do Sérgio que a solução e as providências devem ser tomadas no caso a caso, né? Tem que fazer uma análise daquele caso concreto, mas eu queria ter uma visão geral também do comercial. Como é que você tem sentido isso? No comercial, ele está acontecendo exatamente o contrário em termos de população. No prédio residencial, todo mundo em casa. No prédio comercial,
no máximo 10% das pessoas estão indo ao prédio. Né? Então, este ponto ele faz toda a diferença. Então, nós temos pouquíssima gente no prédio comercial. Nós temos, o que a gente tem visto, que as pessoas que têm ido, uma preocupação grande com as normas de segurança que tenham para entrar no prédio, para acompanhar. O que nós fizemos em todos os prédios, fizemos toda a parte de geração, de distanciamento e fizemos para que, quer seja estacionamento, quer seja de recepção, que fiquem seguros, além dos EPIs necessários. Um outro ponto que a gente viu é que normalmente os prédios comerciais, eles têm, além do condomínio, eles têm receitas adicionais, como estacionamento, como a parte de cafeteria, que tem essa parte, salas de reunião, que são receitas que entram para diminuir o condomínio. Ou alguns condomínios, o pay-per-use, como limpeza, por exemplo, e nesse momento, praticamente tudo isso diminuiu. Então, nós estamos, esses condomínios não estão sendo pagos. Então, como a gente vai organizar essa tarefa? Então, a ideia que nós fizemos para que a gente tenha o equilíbrio entre receita e despesa, primeiro, é o que é igual ao Sérgio falou, em inadimplência. A impressão que nós temos, e certeza até, de que todo o condomínio hoje está valorizando muito mais a administração do condomínio, vendo como é a administração e priorizando esses pagamentos. Pra você ter uma ideia, eu tenho em prédios comerciais praticamente não aumentou a inadimplência, estamos em torno de 5%, números de maio, 5%, e dos prédios residenciais em 4%. Então, o que a gente está fazendo disso aí? Então, a gente está fazendo o equilíbrio para evitar que a gente tenha uma defasagem entre receita e despesa. Outro ponto que a gente está fazendo, no caso, todos os nossos funcionários, nós estamos mudando as escalas, ponto importantíssimo, nenhum funcionário dos prédios comerciais foi demitido, alguns que estão na área de risco, nós tivemos que afastá-los, só que afastá-los dentro da regra do governo e nós estamos, em alguns casos, complementando. Quando ele tem um salário mais alto do que o governo entende ser o direito dele, nós estamos complementando. Então, o prédio está complementando. Então, entre despesa e receita, a gente tem equilibrado desta maneira. E, do outro lado, a gente tem, como foi falado também, o Sérgio falou, nós temos uma reserva. E essa reserva, que nós calculamos, para mais ou menos 90 dias, a gente consegue manter esses prédios. E agora, nós já estamos planejando a volta das pessoas, que a gente entende que, a partir do dia 15, todas as pessoas estarão voltando. Então, nós temos procedimentos especiais para cada área do condomínio, quer seja elevador, quer seja estacionamento, quer seja recepção. Ok? Esses são, em pontos gerais, a diferença entre um prédio residencial e um prédio comercial. Muito obrigada, Newton. Você tratou um pouco da questão da inadimplência, e aí eu queria ouvir um pouquinho da Carmen sobre isso, Carmen, se vocês perceberam um aumento na inadimplência, ou se a sensação é como o do Newton, que as pessoas estão priorizando o pagamento das cotas condominiais, e como a gente pode contribuir, lidar positivamente com isso, para evitar que isso aumente, e como lidar com o que já tem de inadimplência, como trabalhar esse assunto? Na realidade, aí é um fator realmente que foi uma gestão bem positiva e bem concreta, vamos dizer. Nós, no primeiro momento, sentimos alguma dificuldade, um pequeno aumento na inadimplência, de fato, todos sabemos que as pessoas passam por dificuldades com as suas diversas atividades, e nós acabamos oferecendo para a nossa carteira dos 75 mil condôminos, nós acabamos fazendo uma parceria e oferecendo o PicPay, que nada mais é do que a possibilidade do condômino financiar o seu condomínio.
de uma maneira simples, direta, através do próprio PicPay, e o condômino pode financiar até 12 vezes, o que poderia tirá-lo de uma situação momentânea de dificuldade e poder equacionar as suas despesas ao longo do tempo e depois com a retomada. Então, o condômino pode optar, dentro da condição dele e dentro das possibilidades, em parcelar em até 12 vezes. Então, pode ser 3, pode ser 4 ou pode ser até 12, de uma forma que ele possa equacionar essa dificuldade momentânea. Além, óbvio, de a atuação efetiva, não só muito nos contatos verbais também, entendendo também as dificuldades de todos, e também a manutenção da parte toda tecnológica da cobrança através de cartas de cobrança, emissão de boletos que possibilitem a facilidade do condômino inadimplente pagar também, e efetivamente continuam sendo enviadas lembretes, SMS e tudo. Então, é uma forma de colaborar e estar junto com o condômino nessa fase bem difícil para todos. Muito obrigada, Carmen, pelas dicas e contribuições, inclusive a do PicPay. E agora eu queria passar a bola para o Rafael. Rafael, me diz se a gente tem... Eu sei que você tem no seu portfólio condomínios com muitas unidades, e ali, às vezes, a gente tem desafios, né? E eu queria entender como é que você tem lidado com isso em relação... nesses condomínios residenciais de muitas unidades. Como é que tem feito essa adequação das contas? Dicas positivas para este controle que você possa nos dar. Bom, pessoal, acho que o nosso maior desafio aí com os condomínios clubes, qual somos especialistas, né? A maioria dos nossos clientes são condomínios clubes. Então, é um desafio muito grande porque a gente tem uma quantidade enorme de despesas e também de receita. Já vínhamos carregando aí, anterior à crise de pandemia, uma inadimplência expressiva, né? Acho que todo o mercado sempre teve essa inadimplência, mas o que a gente fez a gente analisou caso a caso. Alguns condomínios a gente já, no início de janeiro e fevereiro, a gente já começou a negociar contratos, falando com prestadores de serviço para redução mesmo dos contratos, para que a gente pudesse, teoricamente, em algum momento, se preparar para a inadimplência, né? A gente sabe que é muito difícil a gente conseguir reduzir o custo do condomínio e repassar isso para o morador, mas a gente já veio se preparando para essa inadimplência. Ela nos pegou, sim, em alguns condomínios, que a gente tem muito pequenos comerciantes, né, microempreendedores individuais, lojistas. Então, essas pessoas ficaram sem receita de um mês para o outro. Então, a gente fez a redução de alguns contratos, dos maiores contratos, reduziu mão de obra em alguns casos que era possível. E em alguns condomínios a gente passou certa redução de custo, de 10% a 15%. Tentando auxiliar o morador nessa crise. A gente também flexibilizou o pagamento de taxas com prazos, né? Claro que a gente não pode dar desconto, mas a gente aumentou o prazo para tentar ajudar o morador a atravessar essa situação emergencial que a gente está vivendo. Então, isso foi muito positivo dentro dos condomínios. Outra ação que ajudou muito a economia coletiva, a microeconomia do próprio condomínio, foi fomentar e incentivar os pequenos comerciantes do condomínio a fazerem negócio entre eles, aumentando a sua receita, fazendo com que tenha a capacidade de pagamento das taxas condominiais, evitando a inadimplência. Então, foi uma ação conjunta entre todos os tipos de perfis de condomínios, né? Nós temos perfis bem diversos, bem diferentes uns dos outros. Então, a gente conseguiu reduzir a nossa carga de despesa, acompanhando também a nossa carga de receita, porque o equilíbrio da balança foi muito prejudicado. Como o professor Sérgio falou e o professor Newton falaram aí, que são mestres, né, na arte condominial, a gente acompanha o trabalho deles há anos. A dona Carmen, que não falo nem que ela é especialista, né, ela é um oráculo dentro desse condomínio. A gente teve aí um desafio muito grande. Por quê? Porque a redução da despesa seguiu a redução da receita. Só que a gente teve um grande fator aí problemático, que foi o aumento do consumo, né? A partir do momento que a gente conseguiu reduzir as despesas fixas e esporádicas, a gente teve um aumento do consumo de água e gás, porque estavam todo mundo em casa. Então, como o Sérgio falou, todo mundo viu ali a necessidade da residência. Eles viram o valor que o condomínio tem. E eles começaram a entender que pagar o condomínio não é simplesmente estou pagando uma taxa, não, estou pagando uma gama de serviços. Só que, ao mesmo passo que a gente reduziu a despesa, não sei se todos tiverem esse problema, a gente teve o aumento do gás e da água. Então, eles se equipararam.
Então, o nosso trabalho não é que ele foi em vão. A gente conseguiu segurar um aumento, mas a gente empatou ao mesmo tempo que estavam todos em casa. Então, o que a gente conseguiu segurar, a gente fez. O que a gente conseguiu reduzir, a gente reduziu. E realmente, acho que essa intervenção que a gente fez de fomentar os negócios internos deu um bom resultado também para o morador. Consegue fazer seu lanche, os lojistas. Eu tenho moradores que têm loja de tênis, por exemplo, e vendem dentro dos grupos. A gente colocou nos elevadores essa situação. Então, o nosso trabalho não foi em vão, mas realmente a nossa inadimplência não aumentou o que a gente achou que iria aumentar. Acho que realmente, pelo que o Sérgio disse, as pessoas estão dando mais valor para a última fronteira, que é a sua casa, o condomínio residencial. Então, eles entenderam a importância do condomínio e também souberam analisar o que são as despesas do condomínio. Então, acho que isso foi importante. Mas realmente é um desafio muito grande a gente conseguir equilibrar nossas contas nesse momento. Mas eu acho que, provavelmente, a gente vai sim ter um efeito colateral diferente conforme o tempo de isolamento se passa. Mas eu acho que o trabalho dos síndicos aí em São Paulo, pelo menos o que eu tenho visto, está sendo bem feito. Se anteciparam, se planejaram, conseguiram reduzir as despesas que foram atacadas, né, teoricamente, pelo aumento das despesas de consumos de água e gás, mas a receita está se mantendo. Então, acho que os moradores viram a importância do trabalho do síndico, do trabalho do corpo diretivo, principalmente, e o trabalho de olhar para as receitas e tentar dar uma solução. Hoje, o mercado ainda continua equilibrado, a gente espera que continue assim, e essa visão de flexibilização do governo vai ajudar mais ainda. Esse é o meu ponto de vista. Muito obrigada, Rafael. Então, a mensagem que fica é que o que precisa é um acompanhamento ativo, tanto das administradoras quanto dos síndicos, e uma análise criteriosa, tentando intervir o mínimo possível, preservando os parceiros e tudo mais, mas buscando esse equilíbrio importante a depender do caso concreto, né? E antecipando as questões de tratativas da inadimplência. Mas acho que esse nosso assunto financeiro, que é o mais denso, né? O mais de todos. Oi, Carmen, por favor. Eu gostaria de ressaltar, pegando o gancho do que todos falaram, da responsabilidade social dos condomínios, que são grandes empregadores. E a importância do papel do condomínio nessa cadeia financeira, inclusive, e como grandes empregadores, que o Newton falou, fazendo alternância de horários de trabalho e de dias de trabalho, que também os dias de trabalho acabam propiciando uma economia em termos de benefícios, mas, sobretudo, mantendo também os empregos pelo papel de responsabilidade social dos condomínios como grandes empregadores. Acho bem importante nesse aspecto. Muito obrigada, Carmen, muito oportuna a sua colocação, inclusive porque essa é uma preocupação e é uma coisa que ficou aqui na locução de todos, né? De preservar e valorizar esse pessoal que é tão essencial. A gente percebeu, se em um momento eles foram invisíveis, hoje a gente percebe o valor que a gente tem que dar para esse pessoal que tem atuado assim corajosamente nesse momento de pandemia e trabalhado e se dedicado e sempre com um sorriso no rosto. Tem sido incrível o trabalho que eles estão fazendo. Aliás, justamente por isso, na nossa live da semana que vem, esse vai ser o foco central. Como valorizar ainda mais essa mão de obra e também como aplicar esses benefícios, né, as MPs que o governo emitiu a respeito desta questão do trabalho e da preservação do emprego. Enfim, mas é o tema da semana que vem, mas foi muito bom ouvir você sobre isso, Carmen. Agora nós vamos mudar de assunto, nós vamos para a história da convivência, né? Com a intensificação da convivência, afinal todos estamos em quarentena, 2/3 da população de São Paulo moram dentro de edifícios, né? Então essas estruturas estão funcionando como nunca. Questões condominiais que já eram sensíveis se tornaram ainda mais, né? Então, obras, barulhos, convidados nas unidades privativas, isso tudo tem se tornado, assim, pauta em várias lives, aliás, em muita discussão interna, em estabelecimento de regras. É possível... Eu vou passar primeiro essa pergunta para a Carmen, para que ela faça uma breve introdução, mas é possível transformar o que à primeira vista seriam problemas, né? Porque quando a gente fala de cachorro, barulho, obras, seriam problemas. É possível transformar isso em ações que impactem positivamente a vida condominial, Carmen? Não,
sem dúvida, hoje realmente a gente não pode negar que existiram conflitos nessa área, principalmente no início, em que tudo era novidade, vamos dizer, ninguém estava preparado para trabalhar e tratar esse tipo, né, de isolamento, de distanciamento e proibições, mas a palavra realmente é conciliação. Então, óbvio que cada condomínio é um condomínio, cada condomínio tem que tratar, acho que os dois principais problemas se referem a obras, a restrição de obras e a questão do uso das áreas comuns, e, na realidade, tem sido tratado caso a caso e sempre conciliando dentro do possível, dentro da característica de cada condomínio. Então, a palavra conciliação com quem tem necessidades diferentes é realmente a palavra da vez, também juntando a isso a empatia de todos os condôminos se colocarem no lugar de outros. Alguns condomínios, acho que é importante dizer também, adesão de uma maneira geral, nós tivemos uma resposta muito positiva de uma maneira geral dos nossos condôminos como um todo, que realmente é um número grande, mas uma resposta positiva na adesão das deliberações do corpo diretivo, na adesão das orientações da administradora quanto aos aspectos legais, na adesão do acompanhamento de tudo que está acontecendo para poder se adequar às necessidades. Então, isso vem refletindo positivamente na resposta dos condôminos, no acatamento das decisões e deliberações de todos. Sempre tratando. Chegam casos que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que chegar a ter decisões até em assembleias, que depois a gente vai falar um pouco de assembleias, mas sempre atendendo à vontade de deliberação da maioria e respeitando as necessidades atuais que essa pandemia nos impõe. É um pouco disso e tentando sempre prever e tentar uma convivência harmoniosa sem conflitos entre os próprios condôminos que têm necessidades de diferença. É a obra versus o trabalho em home office, versus aulas online, que a gente sabe que muitos estão tendo, muitos trabalhando em casa, é o barulho das pessoas que normalmente não ficavam em casa e agora tem um volume maior de pessoas, versus a mesma coisa, o trabalho em casa e as aulas, e a tentativa sempre da administração, do síndico, da administradora, do grupo, do corpo diretivo, de coordenar tudo isso para que consiga ter uma coexistência pacífica. Então, acho que é esse o ponto principal da parte de convivência. Tá ótimo. Esse assunto sempre traz bastante dúvidas aqui, já estão aparecendo as primeiras, mas eu vejo assim, os síndicos às vezes ficam tão isolados, ainda mais nesse momento em que nem todo mundo consegue fazer as assembleias, enfim, a comunicação está um pouco mais distante. Dá para aproximar isso, Newton? Como é que você tem sentido? Como é que você tem objetivado essas regras, né? Como é que a gente faz para trazer essas regras de uso e de barulho e do que pode e o que não pode? Como é que tem sido a experiência? Eu queria ouvir um pouquinho o Newton e queria ouvir um pouquinho o Rafael sobre esse tema da visão do síndico. Como é que vocês têm tratado essas questões do que pode e o que não pode? Quais são as dicas positivas para a gente trazer essas regras para a massa condominial? Você está sem som, Newton? Está sem som. O principal de tudo que nós estamos vendo é que houve um período crítico no final de março e abril, maio já melhorou e parece que as pessoas estão entendendo. Por quê? Todo mundo em casa, criança, cachorro, gato e uma série de coisas que tenham dentro, um trabalhando em home office, outro querendo fazer reforma. O que a gente está fazendo? Sempre conciliação. E nós estamos usando mais do que nunca o WhatsApp para isso. A comunicação rápida e curta e bem direta. Então, quando tem algumas coisas, por exemplo, alguns casos que eu tive, por exemplo, de reforma que era inadiável, a gente consultou as pessoas via WhatsApp e viu que teve uma aceitação boa desde que fosse em determinados períodos. Então, é uma forma que vão tolerar. Falou, olha, não faz de manhã, porque de manhã eu faço home office. E eu tenho minhas lives, eu tenho minhas reuniões. Então, façam o período das 14 às 16, pode fazer um pouco de barulho. Então, isso está fazendo. Do outro lado, as crianças em casa começam
a ficarem irritadas por ficar dentro de casa. Então, nós liberamos, em alguns condomínios, a área comum, no caso, o playground, principalmente. Playground ou a quadra, para que as pessoas, ou em família, né? ou individual, claro que não são prédios enormes, são prédios pequenos ou médios. E a gente liberou, né, para que as pessoas individualmente descessem e fizessem o uso desses espaços, né, para que a gente pudesse melhorar a convivência. Então, as crianças desestressam um pouco e voltam para o apartamento, vão ter a aula virtual dela, vão ter, né, a convivência normal. E as pessoas que têm que trabalhar vão continuar trabalhando. Esses foram alguns pontos, mas sempre contando com a tolerância de todos e a gente negociando via o instrumento que hoje a gente entende o mais fácil e rápido, que é o WhatsApp que a gente está tendo, já que a gente não tem um contato, né, físico. Então, essas são as medidas básicas que a gente tomou e tem dado certo. Para vocês terem uma ideia, eu só tive 2 casos de barulho, né, que a pessoa começar a tentar fazer festa. Nesses casos, a gente ligou direto para o apartamento, né, nos prédios, e pedimos, olha, não pode. E as pessoas entenderam e logo eles diminuíram o nível de ruído e acertaram, e não tivemos mais. E aí vai uma parte de comunicação, que a gente vai falar um pouco na frente, mas comunicar, dizendo, olha, não pode, isso aqui tem restrição, isso aqui pode fazer até determinado ponto. Então, essas, amplamente falando, é esse o que a gente tem visto em prédios. Rafael, eu vou te pedir para complementar. Obrigada, viu, Nilton? Eu vou te pedir para complementar, Rafael, mas eu vou inserir mais uma questãozinha. Aliás, 2 questões. A gente vai ter no futuro aqui na nossa programação uma live sobre a reabertura, mas já tem muitas perguntas sobre a reabertura dessas áreas comuns, então eu queria que você tocasse especificamente também neste ponto. O Nilton já deu uma prévia, mas outra questão também queria que você envolvesse na sua resposta é: a gente está aguardando a aprovação do PL 1179, que só falta a sanção presidencial, o que deve acontecer nos próximos dias. E lá tem alguns dispositivos tratando da questão condominial, e um deles, que está sendo fonte de muito questionamento, de muita polêmica, não é nem questionamento, mas é polêmica, que atribui um poder-dever, né? Amplia o poder do síndico nessa questão, inclusive de proibir festividades e reuniões nas unidades privativas, né? E aí a gente fica pensando que isso, como atuar dentro de uma medida, né? Como é que estabelecer essa medida para que não se extrapole demais esse poder? O síndico fica tão isolado, como é que ele pode resolver isso? Eu queria que você abordasse esses 2 pontos na sua resposta, se você puder contribuir conosco. Legal, amor. O que o Nilton falou, eu acho que não tem muito complemento, é exatamente o que eu estou fazendo nos nossos condomínios em relação ao barulho. A gente está trabalhando muito na base do diálogo, né, da conciliação, fazendo essa separação entre horários, tentando agradar gregos e troianos, que é uma missão quase impossível, né, a gente sabe, no mercado, mas é o que a gente está tentando também, trabalhar no diálogo. Algumas unidades, alguns moradores realmente não respeitam, só sobra multa, né, Nilton, para os condomínios. Tem alguns condomínios que as nossas multas a gente está revertendo em ou cesta básica ou multa, o morador escolhe, eles estão escolhendo cesta básica para ajudarmos quem está precisando nesse momento. Mas eu acho que é um momento realmente de muito diálogo, de entendimento e comunicação rápida, como o professor falou. A gente precisa realmente abordar os problemas da forma que eles vêm. Eles vão chegando, a gente não estava preparado para isso, então é tudo questão de adaptação. Diálogo e muita paciência, flexibilidade. Então, realmente, hoje, o papel do síndico se mostrou de extrema importância se ele tiver um espírito conciliador. Sem isso, a gente não ia conseguir gerir os condomínios, estariam todos em pânico, todos estressados. Então, não tem muito o que complementar o Nilton, ele foi perfeito, foi assertivo, a gente não tem uma outra fórmula que resolva esse problema. Agora, falando sobre a PL 1179, que eu acho que é um tema bem polêmico, quando a gente fala sobre poderes do síndico e aumentar os poderes do síndico, eu vejo aí o texto um pouco macro. A gente precisaria abordar um pouco melhor essa questão. A questão de festividades dentro das unidades, né, Moira? Que a gente sabe que realmente hoje não é o momento para a gente ter uma festividade com dezenas de convidados. Então, o que seria esse poder que o síndico teria que não fosse multar, né? A gente sabe que a gente não pode legislar sobre uma unidade autônoma. Um apartamento ele tem um proprietário.
Então, como que eu agiria da forma que eu já não ajo hoje? Então, eu vou dar um exemplo real de um acontecimento em um dos nossos condomínios, né? Como eu falei, a gente tem aí a nossa cartela de clientes como condomínios clubes, a gente fala de 500, 600, 1000 unidades. Então, teve um morador que trouxe lá 10 visitantes para dentro do seu apartamento, fazendo uma festa até 2 horas da manhã. Então, o que ainda não encaixa muito bem nesse texto é qual seria o poder do síndico. O síndico vai até o apartamento e desligar o som do morador? Não existe, né? Então, o que eles propõem no texto é a mesma coisa que a gente já está fazendo. Acho que o Newton e o Sérgio concordam, a Carmen também, que está no dia a dia, vê a operação acontecer. O que eu vejo que o síndico pode fazer nesse momento são duas coisas. A primeira, tentar o diálogo ou a punição. Não temos muito o que falar sobre um poder de legislar sobre o apartamento. A gente já proíbe, né, nessa época de pandemia, aquela aglomeração, mas a gente age conforme o regulamento interno nos propõe. Então, um exemplo tátil disso é, os moradores levaram 10 visitantes para dentro do apartamento, eu multei eles em tempo real, isto é, nosso líder de segurança até o apartamento levar a multa, e multei por perturbação do sossego. Né? Eu acho que o poder do síndico, ele tem um limite, ele tem que ter, por uma questão justa, uma questão que o síndico ele não é um ditador, então ele não pode ter um poder absoluto, nem deve. Mas ele tem sim que colocar as regras em vigor. Então, o que a gente tem feito aí nesse meio tempo, não levando em consideração a PL ainda, porque ela não está em vigor, não foi assinada pelo presidente do Brasil, nós estamos entrando com diálogo e punições até um pouquinho mais árduas do que eram antigamente. Tem morador que a gente multou com 5 vezes a cota condominial. Então, é isso que a gente está tentando gerenciar nesse momento. Então, o poder do síndico ele provavelmente vai ser o mesmo. O síndico ele não vai se dispor com o morador, ele não vai entrar na residência do morador, não vai ter esse embate, não deve, né, ter esse confronto. Mas o que a gente está fazendo é, sim, entrar com diálogo e multas em tempo real. Isso é, o morador no meio daquela sua festa, daquela aglomeração, a gente já manda a multa. Isso tem resolvido. A festa acaba e os visitantes vão embora porque o morador sabe que foi multado. Obviamente, existem alguns síndicos que chamam até a polícia ou proíbem a entrada de visitantes dentro do condomínio, que eu concordo também. Mas eu acho que é de gestão para gestão, olhar por olhar, e a gente tem que ter também um toque humano nessa situação. Às vezes as pessoas estão confinadas há 40, 50, 60, 80 dias e não estão conseguindo lidar com essa situação e fogem à regra. Acho que o papel do síndico é multar quem ele deve multar, punir quem ele deve punir e dialogar com quem está aberto a isso. Essa é a minha opinião e é a minha maneira de fazer a gestão dessa situação. Mas vamos observar também como é que vai ser essa assinatura desse texto e como que o mercado vai se comportar em relação a esse poder, né? Muitos síndicos moradores aí vêm ligando para a gente falando, olha, eu queria, em vez desse poder que a PL está dando, eu queria ter o poder de invisibilidade, porque eu não estou mais aguentando essa pressão e esse estresse nesse momento. Esse seria um poder ideal para o síndico que está sofrendo esse estresse, essa pressão. Mas eu vejo que realmente o síndico tem que atuar, mas ele tem que entender exatamente caso a caso, agir com total controle emocional e punir os excessos, né? Os excessos eles têm que ser punidos. Mas tomar muito cuidado também com esse poder que eles querem dar para o síndico. Eu acho um pouco prejudicial nesse momento, e eu acho que esse momento ele realmente é um momento de adaptação. Não tem um manual, não tem uma cartilha, então ninguém está sabendo o que fazer. A minha visão é, se você vê excessos, faça a opção pelo diálogo. Se o diálogo não for uma opção, multe o morador, tente fazer diferente, porque não é o momento da gente seguir uma cartilha porque ela não existe. Essa PL vai dar forças para o síndico? Sim, alguns condomínios precisam disso. Mas, do meu ponto de vista, a gente precisa entrar com o diálogo e as punições que o regulamento já nos permite. Me parece, inclusive, que neste momento de pandemia, a própria comunidade já sentiu e tem seguido muito mais as orientações do síndico, né? Como você colocou. Muito mais. Cada realidade, cada prédio, cada comunidade é uma, né? E essas adaptações têm que ser feitas dentro da realidade de cada prédio. Lógico que lidar com muitas unidades é mais difícil do que lidar com poucas unidades, né? E sempre essa questão do diálogo é importante e da formação da regra, né? Ouvir a comunidade para tentar objetivar essa regra e dizer, olha, porque mesmo o PL, ele não proíbe visitas, ele proíbe uma coisa que ele entende mais do que visitas, que seriam festividades, reuniões maiores. Mas eu vou passar a palavra para o Sérgio, que ele tem certamente algo para contribuir conosco a respeito disso. Não é aquela máxima que a gente fala que o combinado não é caro nem barato, né?
Então, eu acho que tudo isso tem que tentar tratar previamente, né? Através de uma circular, explicar claramente o que o condomínio está permitindo e o que o condomínio não está permitindo. Porque aí o cara fala, não, mas já combinei minha festa, né? O meu filho não vai ter um ano de novo. Então, você tem que tentar mostrar quais são os limites que o condomínio está permitindo para que os condôminos se adaptem a eles, né? E esses limites pode ser quantidade de pessoas, pode ser horário limitado, né? Então, essa regrinha, se tem que entrar com máscara, o visitante, enfim, cada prédio vai definir o seu regramento dependendo do tamanho dele. É lógico que um condomínio grande, hoje flexibilizar, eu acho impossível. 500 unidades, como o Rafael falou, você criar uma regra para utilizar uma quadra que o prédio tem, você não vai conseguir criar uma regra do jogo. Mas a gente já tem visto que vários condomínios criaram essa regra do jogo para condomínios menores, até 50, 60 unidades, né? E uma regra que eu vi que funcionou bem, o pessoal se inscreve mostrando interesse em usar a quadra poliesportiva e o playground, por exemplo. E aí o síndico pega todas as inscrições e na semana seguinte ele cria uma escala. E aí as famílias sabem que aquele horário das 10 às 11 é do meu apartamento, meio-dia uma vai ser do outro, e aí eles conseguem atender praticamente a todo mundo, porque só vai usar o espaço aqueles que se interessaram. E às vezes deixar um pouco solto, eu decidi descer agora, aí você vai, já tinha outros também descendo, aí começa a encavalar. E aí eu brinco que eu sempre achei que o WhatsApp estava sendo usado de uma forma negativa. A maioria dos condomínios, os grupos desvirtuavam um pouco os assuntos, até a gestão, criava até uma gestão paralela, mas eu tenho que dar o braço a torcer que nesse momento de pandemia, a gente está vendo a ferramenta do WhatsApp ser muito eficiente. Então, tem vários prédios que faz uma reunião virtual oficiosa através do WhatsApp e já consegue ter o entendimento e aceitação da maioria dos condôminos para certos assuntos, então isso tem funcionado bem. E essa escala, tem prédios que faz reserva de academia pelo WhatsApp e até desse rodízio que eu falei de áreas comuns também tem utilizado. Agora, infelizmente, tem alguns condôminos que são sem noção. A gente está tentando entender, você vê que já teve casos concretos de expulsão de condomínio no Brasil, né? Porque o pessoal pensa que ele mora no meio do nada, ele quer dividir as despesas, mas ele quer viver como se ele fosse sozinho e tivesse a decisão plena, né? E aí, nesses casos, infelizmente, muitas vezes só com chamar a polícia, porque o síndico também ele tem um limite de atuação, né? Então, ele não vai conseguir chegar e invadir o apartamento e mandar todo mundo embora. Então, às vezes, chamar a polícia, infelizmente, é a solução viável para aquele momento. E, por fim, falando do PL 1179, a gente tem que lembrar, o síndico tem esse poder-dever e ele tem que entender essa linha tênue que ele está trabalhando, porque ele pode pecar por omissão ou pode pecar, né, por excesso, e ele vai responder por isso. E aí eu sempre lembro, mais uma vez, vamos dividir essas decisões polêmicas, no mínimo com o corpo diretivo, que já são pessoas que vivem o condomínio e já têm uma visão mais global de que direção tomar. Eu queria só fazer um adendozinho, Moira. Eu prometo que eu vou ser bem breve, bem resumido. A grande questão aí, Sérgio, também que eu tenho vivido muito existiu casos já nos nossos condomínios, vários na verdade, e era necessário a gente chamar a polícia porque a festa não parava, a coisa não funcionou. E geralmente, em 100% dos casos, a polícia militar não atuava nessa situação. Na própria ligação, na própria contato que a gente tinha com a polícia militar, falou, olha, o problema de barulho e aglomeração, a gente não pode atuar, a gente não consegue atuar, não consegue dar vazão para tantas reclamações que a gente está tendo em São Paulo. Então, a gente percebeu que realmente o síndico, o corpo diretivo, a equipe de funcionários do prédio, nós estamos sozinhos nessa jornada. Então, é aquilo que a gente vem batendo muito na tecla do WhatsApp, a gente até comentou já várias vezes sobre isso. Realmente, o uso do WhatsApp está sendo uma ferramenta importante para a gente poder participar o morador e falar, olha, gente, calma. Calma, porque se vocês estão nervosos, imagina o síndico, né? Então, vamos com calma, todo mundo, vamos dar a mão e vamos andar juntos. Então, está dando muito certo essa relação entre, eu vejo que está dando muito certo mesmo, essa proximidade entre a administração e os moradores. Eles estão entendendo o tamanho que é, a complexidade que é um condomínio. Então, eu tô triste pela essa pandemia, mas o resultado da união entre os moradores, administração e funcionários está sendo muito grande, está sendo um divisor de águas para os condomínios.
Então, eu queria deixar essa impressão aí antes que o assunto mudasse. Carmen, eu vou pedir uma última pergunta, só para a gente mudar de assunto, mas é porque vieram em várias perguntas aqui do nosso chat de participantes, algo que é muito parecido entre eles. Já pode liberar as obras? A gente deve estabelecer um programa de retomada? É possível permitir prestadores de serviços dentro das unidades? Como é que vocês têm lidado com esse assunto específico na prática, Carmen? Na realidade, Moira, o que também tem a fase em que o condomínio está, e também a particularidade de cada condomínio. Então, alguns estão com restrição total, às vezes pelo tamanho ou pela característica do condomínio, um condomínio de pessoas mais idosas, um condomínio mais antigo, então que não tem essa necessidade tão frequente de obra. Tem uns condomínios recém-instalados que ainda não tem ninguém morando e as obras estão liberadas. Então, nós temos situações diversas, sempre com todos os cuidados. Condomínios habitados, se estabelece uma programação, uma restrição talvez de quantidade de pessoas, restrição de horários, a entrega do material previamente avisada num determinado horário e que não ocorram duas entregas ao mesmo tempo, a retirada de entulho também, reserva de escalonamentos de horários para a retirada de entulho, sempre visando que não tenha nem aglomeração de próprios prestadores de serviços de unidades diferentes e aglomeração eventualmente com a equipe que está trabalhando, que está coordenando esse recebimento de material, essa saída de entulho, para que também os funcionários não sofram qualquer risco. Então, o sentido é que, cabendo uma liberação, esta liberação sempre seja regrada e regrada com todos os cuidados e todas as orientações específicas que o momento requer. Então, é nessa linha que a gente tem trabalhado. Perfeito, Carmen. De novo, né? Não tem solução pronta, né? É sempre no caso a caso, na empatia, na tratativa, é buscando ouvir a massa condominial e estabelecendo dentro da realidade daquele empreendimento em si, né? Fato é que não existe um caso de liberação total sem regra nenhuma, sem cuidado nenhum. Isso obviamente não existe. O que houve de liberação sempre com todos esses cuidados e restrições citadas. De tudo o que a gente colocou aqui eu já começo a partir para o nosso terceiro bloco, o que ficou muito da questão das finanças, da questão da convivência, que a comunicação faz toda a diferença, né? Então, as administradoras têm colaborado muito nessa questão da comunicação, mas o que eu queria ouvir um pouquinho é trazer a massa condominial para próximo da administração e do síndico, né? A administração, que a gente diz, é o síndico mais a administradora, é bem importante, até porque eles conseguem compreender e, com isso, participar de uma maneira muito mais colaborativa em relação às regras que são criadas. A comunicação faz um papel determinante neste aspecto. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Sérgio, qual a dica positiva para essa comunicação? Qual é o melhor modo dela se dar? Nessa época de confinamento, onde as relações interpessoais estão intensificadas e os atritos aumentaram, né? Eu lembrei muito de um treinamento que eu fiz no ano passado, da comunicação não violenta, né? E realmente eu acho que tem tudo a ver para esse momento que a gente está passando, né? E eu queria falar um pouquinho então sobre ela, né? A comunicação não violenta é conhecida como CNV, né? Ela, na realidade, ela é um método criado por Marshall Rosenberg, um psicólogo americano, já falecido, né? E esse método ele não evita o conflito, mas ele ajuda as pessoas a aprender a como lidar com ele, né? E o bacana é que ele pode ser utilizado em qualquer relação interpessoal. Então, na família, com os amigos, no trabalho e nas relações externas, exatamente como a nossa, né? Vizinhos e colaboradores, né? E o nome, quando fala não violenta, comunicação não violenta, você leva a uma visão de, então tem que engolir sapo, baixar a orelha. Não é nada disso, né? Na realidade, é uma ferramenta que ensina como você se conectar com a outra pessoa, como você ter empatia com a outra pessoa, né? E ela também é uma ferramenta de mão dupla, porque ela te ajuda a você se conhecer melhor, e se você se conhecer melhor, você vai poder entender também melhor e poder melhorar o convívio, o contato e a conexão com a outra pessoa, né? Agora, qual o grande obstáculo dessa empatia que a gente quer ter com as outras pessoas?
é que a gente tem o grande costume de rotular as pessoas de cara. Ele é um chato, ele é folgado, né? Ele é radical, e aí já fica mais difícil essa empatia, né? Por isso que Marshall destaca dois princípios importantes da CNV. Uma que ele fala, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, se você agiu de uma maneira, é porque você teve uma ou várias necessidades atendidas ou não atendidas, né? E aí, quando você vê uma agressão, ela é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E aí começam os maiores conflitos e brigas, né? E aí Marshall divide a comunicação não violenta em 4 pilares: observar, sentimentos, necessidades e pedido, né? Então, o primeiro é observar. Então, a gente tem que olhar o fato como ele aconteceu. O que você ouviu, o que você viu, o que você leu, né? Agora, a grande dificuldade é que você tem que fazer isso sem pré-julgamentos, sem acusações e sem interpretação pessoal. É um treinamento, é bem difícil, mas a gente vai começando a conseguir fazer isso e vocês vão ver como é legal, né? Agora, como é difícil ouvir de verdade, né? Com toda atenção. O que a gente costuma fazer normalmente? Quando você está ouvindo uma pessoa, você já está pensando na resposta que você vai dar para ela, né? E aí você não está com atenção total, você já está dividido o teu cérebro entre ouvir e o que responder, né? E normalmente, quando eu respondo, eu falo do outro, né? Quando você fala do outro, ou você critica, e aí outra pessoa reage, aí qual é a tendência? Essa pessoa se fechar, ou ela devolver com uma outra crítica. E aí você está dificultando bastante que aquela conexão tão pretendida aconteça, né? E aí então que vem esse segundo pilar do Marshall, que é o sentimento, né? Então, como eu me senti? Então, como eu me senti quando eu ouvi aquilo que a pessoa falou? Como eu me senti quando eu vi aquela situação que eu presenciei, né? Como eu me senti quando eu li aquela circular, aquele e-mail, né? Então, e normalmente a gente é muito simplista nos nossos sentimentos. Ah, me senti alegre, me senti triste, me senti com raiva, fiquei com medo, né? E aí eu faço um convite para todos vocês de dar um Google na lista de sentimentos, né? Ela é enorme. E aí a gente vai conseguir ampliar um pouco o nosso repertório e poder aprofundar na nossa análise do que nós sentimos, né? E eu coloquei só alguns aqui para a gente ver, mas eu me senti preocupado, aliviado, desrespeitado, valorizado, ansioso, arrependido, chateado, confuso, muitas vezes faz uma circular em vez de ajudar, ficou mais confuso ainda, surpreso, incomodado, rejeitado, grato, seguro, inseguro, né? Me sentir livre, enfim, aí a lista é longa, né? Mas é muito importante que a gente tenha, que a gente consiga fazer uma análise desses nossos sentimentos, né? E aí a gente passa para o terceiro pilar das necessidades, né? A gente fala que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, nessa situação que eu vivi, por ter visto, ouvido ou lido alguma coisa, né? Despertar em mim vários sentimentos, né? E que podem ter sido sentimentos bons ou sentimentos ruins, né? Aí eu me pergunto, por que eu estou me sentindo assim, né? Quais necessidades minhas foram atendidas ou quais necessidades minhas não foram atendidas para eu estar me sentindo assim, né? E aí também, mais uma vez, a gente pode dar um Google nas minhas necessidades, vocês vão ver quantas necessidades a gente tem. O ser humano é realmente bem complexo nessa área, né? Então, eu tenho necessidade de bem-estar, de descanso, de exercício físico, de segurança, de ar puro, de aceitação, de inclusão, de apoio, de suporte, de previsibilidade. Você imagina nos tempos de hoje, né? Atender essa necessidade de previsibilidade é bem difícil, né? De compreensão, de conexão, de consideração, de entendimento, de poder escolher, de poder falar, de que me escutem, né? De individualidade, de diversão, de pertencimento, de privacidade. Olha quantas necessidades a gente faz numa simples análise assim de tudo aquilo que acontece na nossa vida, né?
Agora, identificadas as necessidades atendidas ou não atendidas, aí Marshall fala para fazer um pedido claro para a pessoa que você está tentando essa conexão, essa empatia, né? E aí o pedido normalmente ele fica um pouco mais comprido porque você tenta fazer um resumo. Olha, com isso que eu ouvi, né, que eu vivi, que eu presenciei, né, eu me senti de tal maneira, né, eu preciso que as minhas necessidades tal e tal sejam atendidas, né, e por isso eu faço para você a seguinte pedido, né? Então você fica um pouco longo o pedido, mas fica bem claro, né? O que você sentiu, qual a sua necessidade que foi atendida ou não, e o que você gostaria de pedir, né? E aí, como exemplo, assim, bem bobo, mas para identificar, né? Então, você chegou no quarto, a sua esposa, e viu uma toalha molhada em cima da cama. Eu não faço isso, mas me contaram que é comum por aí, nos casais. Então, a esposa o quê? Me senti chateada e incomodada, né? Você sabe como eu gosto do quarto em ordem, arrumado, a necessidade dela. Então, da próxima vez, lembra de pendurar a toalha atrás da porta. Então, É bem por aí, né? Você fez o resuminho, né? Então, e aí... ontem, numa reunião, você falou a todos a minha opinião sobre o projeto. Eu me senti incomodado e desrespeitado, né? Como você sabe, eu valorizo a minha privacidade. Então, por favor, da próxima vez, você me consulte antes se você pode falar em meu nome, né? Um outro exemplo que eu coloquei aqui, né? Sobre o aviso colocado no elevador sobre o uso de máscara, né? Eu me senti aliviado e seguro, né? Você sabe da minha preocupação, síndico, com a saúde dos moradores. A gente sabe que o nosso prédio, a maioria é pessoal em idade de risco. Então, nessa linha, eu pediria para você colocar outros avisos, né? De repente, sobre o álcool em gel, como o uso melhor dos elevadores. Então, você vê como encaixa essas regrinhas, né? Da comunicação não violenta no nosso dia a dia, em todas as áreas, né? Então, achei que era bem pertinente nesse momento, né? E eu acho que utilizando a ferramenta da comunicação violenta, a gente vai estar mais consciente das nossas necessidades e da necessidade dos outros. E vamos estar mais preparados para falar sem machucar, né? E ouvir sem se ofender, né? É bem difícil, mas fica um desafio para todos. É isso mesmo, Sérgio. Isso pode contribuir positivamente para o senso de pertencimento das pessoas àquela comunidade, né? É muito interessante como essa comunicação não violenta traz esse tipo de resultado. Mas eu queria ouvir de você, Carmen, na prática, né? Dicas práticas, como é que e na sua visão, como é que as administradoras têm contribuído com isso, com essa questão da comunicação, né? Dá uns exemplos, coisas positivas que têm funcionado muito bem em termos de comunicação dentro dos condomínios. Eu acho assim, né, de todo lado ruim dessa pandemia, a gente sempre tem alguns ganhos. Sem dúvida nenhuma, a questão do aprimoramento dos valores pessoais é o mais importante, acho que, deles. Mas a gente tem alguns ganhos diários, rotineiros. Um deles, acho que é a percepção de todos que a comunicação tecnológica também é boa, que ela pode ser utilizada e que ela foi uma ferramenta excelente nessa situação toda. A importância do que as administradoras têm feito no sentido dos envios constantes de comunicados de maneira fácil, contendo todas as orientações de assessorias jurídicas necessárias, orientações de procedimentos, orientações, inclusive, quanto aos problemas citados de obras, barulhos, e etc. Então, a importância de que essas comunicações sejam lidas, às vezes até pelo volume podem ter a impressão que são cansativas, mas é importante que essas comunicações todas sejam lidas, porque sempre trarão alguma coisa de bom para todos os condôminos no dia a dia, na rotina, nessa situação toda de pandemia. Então, essa percepção dessa comunicação, sem dúvida nenhuma, a ferramenta do WhatsApp, mas a ferramenta dos comunicados utilizados, toda essa orientação jurídica, acho que é muito importante para que todos fiquem no mesmo nível de conhecimento do que está acontecendo e das necessidades e das orientações, né? Inclusive com os assuntos específicos de cada condomínio individualmente. Então, acho isso bem importante nessa fase, acho bem importante o papel das administradoras de poder ter um volume de
de comunicação rápido, ágil e que atinja todos os condôminos sem exceção. Então, eu acho bem interessante essa forma. Muito obrigada, Carmen. Muito bom contar com essa experiência. Agora eu gostaria de ouvir dos síndicos, né, que estão nesse papel de preparar e de estar naquela lida direta e requerer esses comunicados, adaptar para a realidade de cada um dos prédios. Se vocês têm feito, como é que vocês têm trabalhado com isso? Se tem alguma outra dica que pode ser complementar àquelas que já foram dadas pelo Sérgio e pela Carmen? Olha, eu tenho uma das coisas que a gente tem feito, além disso tudo, eu tenho usado muito o velho e antigo telefone, tá? Para falar com as pessoas, porque a gente tem replicado o que a Carmen falou, adaptado para o prédio, personalizado, e cada situação que acontece com um morador, a gente replica para todo mundo, né? Ou via portal da administradora, ou via os meios eletrônicos do prédio, considerando o prédio residencial. E, em alguns casos, como o Sérgio falou, né, que as pessoas têm, dentro do sentimento, ele tem depois tem um pedido. Então, ele tem vezes que, por WhatsApp, por carta, por e-mail, a gente não consegue detectar. Eu ligo e eu tenho falado muito por telefone com as pessoas. Tá? Então, para entender exatamente qual é o ponto. E quando a gente entende o ponto da pessoa, ouvindo sempre, a gente tem condição de resolver, que pode ser de uma pessoa ou pode ser de uma comunidade. Quando é de uma pessoa, por telefone se resolve. Como é uma comunidade, a gente solta um novo, né, comunicado sobre aquele assunto específico. Tá? Então, isso que a gente tem feito muito, e falado como nunca no telefone. Legal. Isso traz proximidade e faz ouvir, né? O Sérgio colocou no começo da exposição que a gente tem que ouvir o outro. O telefone, de fato, o velho e bom telefone é uma maneira muito boa ainda e eficiente de ouvir, né, Newton? Exato. Mas, Rafael, me conta... As pessoas ficam surpresas quando você faz a ligação. Fala, puxa, mas o síndico está me ligando, né? Então, eles ficam surpresos e depois agradecem. Inverte, né, Newton? Inverte, porque normalmente as pessoas ligam para assim, quando o síndico liga, de fato é uma surpresa muito positiva. Rafael, e você? Me conta um pouquinho das suas experiências, de uma dica prática em termos de comunicação que você tem utilizado, como é que você tem atuado nesse sentido? Na nossa gestão aí, um dos nossos diferenciais também é essa proximidade que a gente sempre tem com o morador. Seja entrando em grupo do WhatsApp, que tenha minimamente aí uma organização, né? E os espíritos não estejam tão aflorados, nem os nervos, a flor da pele. Então, a gente utiliza aí todo tipo de ferramenta, viu, Moira? A gente utiliza e-mídia para o elevador, que são aqueles monitores, né, nos elevadores, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Nós temos aí um software que tenta unificar a comunicação, mas a gente sabe que é bem difícil. Temos os e-mails, né? Então, todas as ferramentas de comunicação a gente utiliza, como o Newton falou, celular, ligação, interfone. Então, a nossa gestão é muito próxima do morador. Então, o acesso ao morador sempre nos foi muito fácil. Hoje, eu acho que o nosso maior desafio é como transformar num texto, ou num procedimento, ou num informativo, aquilo que nos é novo, né? A gente não estudou e não se preparou para uma pandemia, a gente não foi preparado para isso, acho que ninguém foi. Então, o nosso grande desafio aí hoje foi não utilizar as ferramentas que a gente já tinha. Essas ferramentas a gente já usava muito porque a comunicação, a globalização, né, da informação com a internet, a gente precisou aumentar os equipamentos de informação, WhatsApp, Facebook, Telegram, Insta, os próprios elevadores, o próprio e-mail, que caiu um pouco em desuso, e criar software para isso. Mas acho que o grande desafio hoje foi o que informar e como informar isso para o morador, né? Então, transformar em palavras uma coisa nova que a gente nunca viveu. Então, o nosso maior desafio aí, para mim, pelo menos para mim como síndico, tem sido isso, adaptar o que o morador precisa saber de uma situação que acabou de ocorrer e como transformar isso numa palavra, assim como o Sérgio falou, numa coisa gentil, numa coisa tranquila, mas numa coisa que as pessoas irão entender. Então, acho que o desafio da informação hoje foi realmente o grande desafio nessa pandemia. Como informar o morador que ele não pode fazer uma obra após as 16 horas, que foi um novo horário que a gente estipulou. Como falar para o morador que os visitantes dele era bom evitar, ou que se não puder evitar, que entrem de máscara.
Acho que o grande desafio realmente foi a comunicação nesse período. Então, eu vi que o que nos ajudou muito foi essa proximidade com o grupo de WhatsApp dos moradores, o Facebook, os e-mails, o software de comunicação. Então, o grande diferencial, eu acho que para o síndico foi a metodologia de comunicação. As ferramentas já existiam, já eram utilizadas, né? Mas eu acho que o que informar e como informar, como falou o Sérgio, foi o grande desafio dessa pandemia. O desafio é chegar nas pessoas e fazer com que elas entendam o que está acontecendo. Tem muito morador que descia na área comum sem máscara, passeando com o filho, como se tudo estivesse normal. E como explicar isso que está tão disseminado, né, nas redes sociais, no mundo inteiro, falando, pessoal, vamos se isolar um pouco. Aí você está explicando o óbvio, né? Esse é um grande problema também que a gente enfrentou. Como explicar o óbvio? Porque não é questão de explicar o óbvio, é que realmente a pessoa não queria obedecer o que estava acontecendo ou não queria aceitar aquilo como uma situação provisória. Ele realmente foi um rebelde e falou, vou para a área comum com meus filhos. Então, a própria comunidade em si também censurava um pouco essa situação. Falou, amigo, você tem que pôr máscara, sabe? Então, é uma coisa que está sendo mesmo um movimento coletivo. Não tem como a gente analisar o que é certo ou errado, mas existem maneiras da gente aprender juntos e andar juntos. Então, eu vi que realmente a comunicação foi um grande desafio para a gente. Bastante, Legal. bem grande. Desafio e solução, né, Rafael? Parece. É a única que a gente tinha, né? Sérgio, eu vou pedir para você. O Sérgio está pedindo a palavra, vou pedir para você encerrar daí com 2 minutinhos, para a gente passar para o próximo bloco, onde a gente tem lá todas as novidades, que o nosso público não pode perder esse nosso último bloco, a gente já está se estendendo aqui um pouco mais no tempo, tá, Sérgio? Não, os colegas foram bem completos, eram duas coisas. Assim como o Newton falou que usar o velho Grambel telefone vale a pena, né? Eu também acho que aquela comunicação objetiva no quadro de aviso, no elevador, também vale muito, né? Porque as pessoas, às vezes, circulares, às vezes muito grandes, tudo a pessoa acaba falando que não tem tempo ou não fica de forma objetiva. Então, as regrinhas principais, relembrar ali no elevador e no quadro de aviso que você está esperando o elevador e você ficar lendo, eu acho que são bastante eficientes. E a mídia eletrônica, a Elemídia, a Hello, que a gente tem em muitos prédios, tem um espaço para o síndico colocar online, né? Então, aconteceu alguma coisa, ele coloca lá uma mensagem, ou mensagens que são interessantes ficarem de forma permanente, rodando ali, eu acho que sempre é um alerta para as nossas memórias, né? E eu queria fechar lembrando mais uma vez o grande apoio que as administradoras podem dar nesse momento para os síndicos, porque a gente começa a pensar, preciso bolar uma circular sobre isso. A administradora já fez 30, 40 circulares muito similares sobre aquele assunto. Então, você já pode receber uma minuta quase pronta e dar um pequeno ajuste ali para o seu prédio. Então, você ganha agilidade, você ganha experiência, né? Um parecer jurídico, você está preocupado se devo ou não devo fazer aquilo. Eu acho que a administradora, nesse momento, também tem um apoio forte e rápido sobre que decisões tomar e que passos seguir. Então, usem e abusem das suas administradoras, que a grande maioria delas está preparada para enfrentar esse momento com vocês. É isso mesmo, Sérgio. Use e abuse. É o que a gente falou, o papel tanto do síndico quanto do administrador apareceu muito nesse momento, né? Mas agora eu quero partir para a cereja do bolo da nossa live, eu digo, que é essa questão das experiências incríveis. A gente sabe, assim, que nós já passamos aqui dos 70, 80 dias, não fiz a conta exata, de clausura, né, dentro dos condomínios, as pessoas de fato já estão cansadas. A gente já sente um certo abalo psicológico em muitas pessoas, os mais velhos, tem pessoas que moram sozinhas e estão só isoladas dentro dos seus apartamentos. A própria questão do uso, das crianças brincarem, tem uma série de questões aí, até de cunho psicológico, que a gente já começam a se estabelecer. E aí eu quero agora dicas positivas, eu quero trazer aqui coisas bem legais que a gente possa impactar positivamente nesse aspecto de propiciar momentos mais suaves, mais serenos, mais alegres, ainda que a gente ainda tenha que conviver com essa pandemia ou com esse novo normal por mais algum tempo, né? Como é que a gente pode influenciar isso positivamente? Eu vou querer ouvir primeiro, para fazer uma breve introdução, o Rafael, que eu sei que você tem aí feito coisas bem legais. Vamos começar com você e depois todos os outros complementam, por favor. Legal. Bom, a gente percebeu que a pressão dentro dos apartamentos estava enorme. As reclamações pularam de 10 reclamações semanais para 100 reclamações semanais. Então, estava uma situação muito, muito estressante para o morador, né?
E a gente entende que o morador, ele nos finais de semana, ele saía com a sua família, vai para o seu lazer, vai para o seu shopping, para a sua balada, para o seu restaurante. Então, o que a gente pensou? Foi, bom, vamos fazer algo diferente, vamos começar a tirar o morador daquele lugar que ele estava, que realmente era ruim. Então, a gente preparou aí vou dar um exemplo, tá, do início de tudo, um saxofonista, um rapaz que a esposa estava para ter filho, ele tocava num restaurante famoso, acabou, né, o artista perdeu seu emprego na noite para o dia no estalar de dedos. E ele me ligou, ele falou, olha, Rafael, eu queria tocar no seu condomínio, cara, eu aceito até R$100. Eu falei, que isso? Eu falei, não, vamos tocar no nosso condomínio, tem um condomínio bem bacana para você tocar em Osasco. E a gente levou um saxofonista que tocava gaita e flauta também, artista completo. E a gente levou ele para o condomínio sem pretensão. Eu falei, bom, vamos ajudar o morador a ter uma luz, né, a ter um divertimento, e vamos ajudar o artista. Então foi um sucesso estrondoso. Esse rapaz aí, ele viralizou. E a gente viu que o morador, na próxima semana, aquele ato, ele estava mais leve, mais tranquilo, como se tivesse numa rotina comum de final de semana. E a gente viu que isso era bom. E a gente começou a levar para todos os condomínios essas situações de música nos finais de semana. Muitos síndicos também, não estou dizendo que eu inventei essa situação, tá? Muitos síndicos já estão fazendo isso. Então a gente começou a perceber que o morador gostava disso. E além de tudo, ele precisava disso. E a gente levou os músicos, a gente já levou o Elvis, né, um intérprete do Elvis maravilhoso. A gente levou uma banda, ó, esse é o Samuel que está aparecendo aí para vocês, um cara de uma humildade fantástica, um talento incrível. Eu até recomendo, Samuel Morales. E a gente levou a banda, a gente levou o Elvis, a gente levou uma banda que fazia um pop rock anos 80, anos 90, e a gente viu que isso era necessário mais realmente do que tudo. E a gente conseguiu colocar essas pessoas para dentro dos condomínios e o espírito dos moradores melhorou, a pressão reduziu, até as crianças se divertiram. Então, acho que esse é o momento de você, síndico, propiciar um lazer para o seu cliente, para o morador, para tirar um pouquinho aquela carga pesada que você tinha. A gente também aí, conforme as imagens estão mostrando pela nossa grande amiga Andressa, nós criamos aí um sistema de vending machines, a gente tem todas algumas soluções para os condomínios não terem que sair de casa, facilitar o acesso a produtos, por exemplo, de limpeza, uma máquina de refrigerante, uma máquina de snacks. A gente também fechou aí uma grande parceria com uma grande empresa que vai fazer a primeira loja 100% automatizada dentro de um condomínio, para o morador não ter que ir para a rua, não ter que ir para uma aglomeração de um supermercado, não ter que sair da sua casa. Eu sei que é ruim a gente pensar nisso nesse momento, né? Não sair de casa. E não é nem questão da violência, é questão do vírus, é o famoso novo normal, né, que estão falando. Então, o que a gente precisa hoje, nesse momento, é dar acesso ao morador a facilidades, tirar um pouquinho esse estresse que ele está vivendo por esse momento financeiro, vírus, pandemia, incertezas. Essa daí que está passando na foto agora é a primeira loja 100% automatizada e dentro de um condomínio, tá? No Brasil. É uma parceria com dezenas de empresas que acreditaram no projeto e a gente acha que esse vai ser um novo conceito de consumo entre o morador e o mercado. Então, 100% automatizada, 100% desinfectada, um acesso mais rápido. É um conceito novo no Brasil e a gente tem a certeza que ele vai funcionar, que chama-se Honest Market, onde a pessoa vai pegar o seu produto, vai registrar o seu produto e vai pagar o seu produto, sem intervenção de ser humano, sem aquela preocupação de quanto vamos ter de perda no produto. Então, a gente sabe que está mudando a relação, os moradores estão mudando também, os condomínios estão mudando, então a gente precisa dar uma tranquilidade para o morador. Acho que mais do que tudo a gente precisa cuidar da saúde mental do morador. É o que eu sempre falo, um síndico ele não tem que ser um síndico apenas que dá multa, né? Ele tem que ter um olhar muito mais humano do que as outras pessoas e os outros gestores de outras empresas. Quando você vai falar com a pessoa, toque a alma daquela pessoa. Ela não vai lembrar do que vocês conversaram, mas ela sempre vai lembrar da sensação que você teve quando você conversou com ela, né? Não estou dizendo que os síndicos eles têm que ser 100% gentis, tranquilos, que algumas horas você precisa dar uma multa, dizer um não. Mas o que eu estou dizendo é que nesse momento de pandemia tem muita coisa legal acontecendo e a gente acha que é só tragédia. Não, tem muita coisa bacana, o coletivo está aumentando, as experiências fora do seu apartamento também estão aumentando. Nós temos aí pessoas vendendo produtos dentro dos apartamentos, música rolando no final de semana. A gente está preparando aí o que a gente estava chamando de uma festa junina clandestina. A gente fala isso porque hoje você não pode ter uma aglomeração. Então a gente está pensando em montar as barracas na área comum, com distanciamento, as pessoas em suas sacadas.
tendo uma música, por exemplo, um sertanejo, a entrega dessas vendas vai ser dentro dos deliveries para os apartamentos. Então a gente precisa entender também que a vida tem que continuar e que o morador, num coletivo, uma multidão dentro de um condomínio, ele precisa ter um momento de lazer. Eu acho que se você investir nisso, você está investindo no quê? Numa tranquilidade, na saúde mental do morador. E eu acho que isso é o que ele realmente precisa. Bingo no condomínio, né? Como um amigo nosso, Fábio, morador, o Fábio Lima, cuida das finanças do condomínio, falou. Ele é bingo no condomínio, então a gente também está pensando em fazer um bingo, foi ideia dele. Fazer um bingo na área central do condomínio, as pessoas nas suas sacadas. Então, assim, o ser humano, ele acha que ele é adaptável em qualquer situação. Então, essa é mais uma das adaptações que a gente veio fazendo. Não vou me estender, porque eu tenho que passar a palavra para o Newton, a Carmen e o Sérgio, mas a ideia aí realmente é tirar um pouco o estresse e deixar esse período, que não é um período fácil, não é um período simples, mas uma coisa legal. Não é só coisa ruim que está acontecendo. Está acontecendo tanta coisa legal que eu acho que isso vai ser uma grande lição para a humanidade. Pelo menos para os condomínios, eu tenho certeza que vai mudar a postura. Aquela postura arrogante que alguns moradores, poucos, tinham em relação aos funcionários, em relação à importância do condomínio. Então, a gente tem que dar para o morador o que é dele. Um lazer, um momento de descompressão, vamos tirar esse estresse e vamos ter certeza que isso vai passar. Pode ser que a gente não volte à realidade que a gente tinha antes, mas eu tenho certeza que, como todo bom brasileiro, não importa a situação que a gente está, a gente sabe se divertir. Então, pode vir vírus, pode vir guerra, espero que não venha guerra, tá? Mas pode vir o que for. O brasileiro, ele é esperto, ele sabe se adaptar. Então, a gente está se divertindo nessa crise, vamos se divertir, não tem outra opção, né? Vai ficar sempre triste, né? É uma coisa ruim. Então, a gente arrumou toda essa situação aí para o morador, porque ele é o nosso grande objetivo, né? Nosso grande cliente, nosso grande amigo. É o cara que faz todo o mercado se materializar. Então, o morador, ele é o ator mais importante nesse mercado, nessa situação toda. Muito bom te ouvir nessas dicas positivas, Rafael, trouxe bastante coisa. Tem uma pergunta aqui, Newton, sobre os idosos, porque o Rafael pôs vários exemplos, mas aí perguntaram aqui, mas e um condomínio que só tem idosos? O que a gente pode fazer para contribuir, tá? É no nosso chat. Eu queria te ouvir a respeito, se você tem alguma dica legal sobre essa questão dos idosos. Nós temos condomínios com perfil de mais idosos do que pessoas jovens. E nesses condomínios, um papel fundamental, como a gente falou, é do pessoal da portaria, do zelador e dos porteiros. Nós temos condomínio que nós fazemos 2 ligações diárias para os condôminos idosos. Aqueles que estão sozinhos, aqueles que estão em isolamento total, sem a família. E o que nós fazemos? A gente liga de manhã, está tudo bem? Como é que estão? Precisa que a gente vá comprar o pão para vocês? Precisa alguma coisa da padaria? Precisa alguma coisa do supermercado? A gente propõe a ir. À tarde, a gente volta a ligar. Está tudo bem, sem problemas? Precisa de alguma coisa? Então, a gente faz uma atuação propositiva. Tá? Então, a gente tem visto que isso faz com que as pessoas de idade que estão sozinhas, elas ficam felizes. E tem dias que, como nós temos um trabalho grande na portaria, a gente atrasa em ligar para a pessoa. A pessoa liga de volta para a gente e fala, puxa vida, hoje vocês não me ligaram, o que aconteceu? Então, essas coisas têm dado um grande prazer para a gente em termos de estar perto das pessoas. Então, a gente liga, então, essas ligações, essas comunicações, esse conforto que a gente dá para os moradores de maior idade e que estão só no apartamento, a gente tem colocado. E mais, se a gente sente alguma coisa que a gente vê que na voz da pessoa não esteja bem, no contato, a gente procura, nós temos os telefones dos parentes, dos filhos, do primo, do tio, e a gente procura ligar, fala assim, olha, se você puder dar uma ligada também e tentar identificar algo diferente, você pode fazer. Tá? Então, a gente tem que fazer isso. E, de um modo geral, nossos zeladores têm feito um papel grande de ser o iFood deles. Ele chega dentro do prédio e fala, olha, eu vou lá na padaria, eu vou no supermercado, eu vou no açougue, eu vou E aí a gente está incentivando também que as pessoas do prédio indiquem as empresas pequenas que estão em torno do prédio para que eles façam as compras lá. Por exemplo, o zelador dá preferência para ir nesses pequenos comércios
com as encomendas que é feito pelo morador para comprar nesses pequenos comércios. A gente dá prioridade muito grande para que eles façam, incentivando e dando também o trabalho às pessoas para que ele tenha um rendimento. Isso a gente tem feito. E um outro ponto que a gente incentivou, está incentivando, é que o morador dentro do prédio, né, ele tem habilidade para fazer pão, para fazer salgadinho, para fazer doce, ele divulgue dentro do prédio e venda. Né? Por exemplo, eu tenho comprado no meu prédio pão feito em casa. Né? Então, eu não preciso sair. Esse pão vem quentinho na minha porta. Foi um incentivo que a gente fez com um dos moradores. Então, o morador tem uma tarefa, adiciona ao ganho dele e ele pode entregar um produto de qualidade na sua porta sem você se expor. Essas são algumas coisas que a gente viu. Legal, Newton, muito obrigado. Essa sua iniciativa em relação aos idosos do telefonema é muito legal. A gente já tinha aqui conhecido e elogiava, é muito elogiável. De fato, essas pessoas que estão isoladas precisam de um carinho mais do que tudo, né? E isso é uma maneira de demonstrar carinho, de se preocupar com o outro e de trazer e fortalecer esses laços comunitários. Agora, Carmen, para a gente encerrar, eu queria ouvir da sua parte novidades das administradoras. A gente tem trabalhado com as lives, com essas coisas dos shows, mas quero ouvir de você dicas positivas rapidamente, porque a gente já está aqui estourando muito nosso tempo, mas eu queria saber o que vocês têm feito de bom na prática. Na realidade, eu acho que a grande diferença e o que veio para ficar foram as assembleias virtuais. A gente já vinha fazendo há algum tempo, mas em pequena escala, em casos muito esporádicos, com condôminos fora, no exterior e etc., que não podiam comparecer e a gente fazia virtual. Isso passou a ser uma prática a partir da pandemia, inclusive pelo próprio decreto de não haver aglomeração. E tem sido uma prática excelente. Os condôminos não só aderiram, gostaram, vêm elogiando de uma forma geral as assembleias virtuais. A gente faz como se presenciais fossem, para não perder o contato, então a gente consegue fazer como se fosse presencial, só que através dos mecanismos e plataformas virtuais, e também na forma de como se fosse uma enquete, com um tempo de realização da assembleia, e votação, e perguntas e respostas, etc. Isso tem sido um ganho muito grande. Nós já tivemos assembleia com 100% de presença, o que era praticamente impossível acontecer no passado. A pessoa hoje não precisa nem nomear um procurador, porque ele consegue fazer e participar da assembleia de onde ele estiver, e com resultados super positivos. Até assembleias de instalações a gente fez de forma virtual, e com resultado super positivo, sem contestações e trazendo um ganho grande para o condomínio, uma adesão muito maior e uma participação efetiva dos condôminos nessas assembleias virtuais e com as soluções da mesma forma ou talvez até mais organizadas, e isso tem sido bastante elogiado. Nós já tivemos condomínios que assembleias muito problemáticas presenciais e quando fizemos a virtual não houve qualquer problema, qualquer discussão de ordem maior e nada, e com soluções muito rápidas. Então, tem sido excelente esse aspecto que veio acrescentar das assembleias virtuais, que acho que veio para ficar também. É um caminho que veio para ficar, inclusive em função do resultado que a gente tem obtido. Aliás, Carmen, eu queria só que você complementasse, já que você já tem experiência, tem feito isso há algum tempo, os idosos, porque essa é uma pergunta recorrente que sempre vem para mim, né? Porque eu também sou muito fã das assembleias virtuais, também considero que é um caminho sem volta, defendo que elas não precisam estar previstas na convenção para acontecerem, elas só não podem estar proibidas. A gente já fez, inclusive, uma live, quem quiser saber mais sobre esse assunto, que já teve aqui um questionamento, a live da semana passada foi sobre isso, e a gente vai preparar uma só sobre esse tema, para falar dos aplicativos, dos modelos e tudo mais. Mas eu queria falar, e os idosos? Como é que eles estão lidando com isso, assim, em breves palavras? Na realidade, o mecanismo utilizado é de muito simples acesso. É óbvio que até para os idosos a questão da tecnologia foi aprendizado, e eu digo por mim própria, porque
a você se habituar a lidar com a tecnologia. O acesso de plataforma é muito simples, é com um clique, então não tem qualquer dificuldade. A gente já tem feito até modelos de sites específicos, então hoje eu acho que os idosos lidam com seus celulares, sabem abrir um e-mail e com um clique simples eles conseguem participar de uma assembleia. A gente faz toda uma introdução, uma explicação, manda por escrito. A gente mantém algumas coisas oficiais e necessárias, porque nós temos tudo digital, a assembleia, o AR, que é a convocação da assembleia por meio digital, a ata, os registros da ata, tudo por meio digital, mas a gente mantém as convocações por correio para atender umas certas exigências e não ter qualquer contestação futura. E também a gente manda um passo a passo muito detalhado junto com a convocação, que a gente manda não só por e-mail, mas também em papel. Então, se o idoso seguir aquele passo a passo, ele com facilidade ele acessa a assembleia virtual, e a gente não teve uma contestação sequer até agora nesse sentido. Só pegando o gancho do idoso, acho bom ressaltar também a solidariedade que a gente tem visto nos condomínios com relação aos idosos, em os próprios condôminos se oferecerem para fazer compras para os idosos, ir na farmácia, etc. Essa é uma coisa que também aflorou com essa necessidade atual com relação aos idosos. E também ainda no campo dos idosos, mas também não idosos, mais uma prática positiva foi que a gente criou a questão se os condomínios assim o quiserem, uma parceria com Fleury no sentido, Fleury e outros no sentido de fazer testes em todos os funcionários e também para aquele condomínio que tiver interesse ou necessidade. Também foi uma prática positiva que a gente vivenciou recentemente e está vivenciando. Muito legal contribuir com a testagem, né? Se a gente conseguir testar o maior público possível, sem dúvida, isso contribui muito positivamente para que a gente saia desse momento, né? Sérgio, eu vou te pedir também para concluir rapidamente, para a gente te passar a palavra, para que a gente encerre, infelizmente, a nossa live, que já está aqui, já fazer as suas considerações finais, para que a gente já encerre, que a gente já está aqui no limite do nosso tempo. Nas boas práticas eram 2 ou 3 complementos. É uma boa prática seguir as regras do condomínio. Então, é importante que o condômino conheça a sua convenção e o seu regulamento interno. Então, talvez as administradoras replicarem o material, o documento para que a turma possa ler, porque eu acho que quanto mais informação você tiver, menos conflito você vai poder ter, né? Sobre as boas práticas, aquelas fotos que apareceram, que a Vanessa passou, né, é exatamente de um projeto que nasceu, chama Projeto Pacaembu com Cor. Então, um grupo de pessoas viram a frieza que é o ambiente hospitalar, né, e aí conversaram com o diretor do Hospital de Campanha do Pacaembu, e ele autorizou que pudessem ser feitos alguns trabalhos para que fossem colocados lá nos ambientes, né, nos quartos, né. E aí vocês viram que tem desenhos de profissionais, né, pessoas que trabalham com arte, e desenho da criançada. Então, num dos condomínios onde essa pessoa mora, ela lançou essa ideia e a molecada entrou na jogada e fizeram os desenhos e passaram. Eu não sei se já está implantado ou se está em fase de seleção das figuras, mas foi uma iniciativa que eu achei muito positiva, interessante. O que o Newton falou e que o Rafael também falou, acho que acontece muito na experiência que eu tive, né? Valorizar o comércio do bairro, eu acho que isso é super importante. A gente tem visto muitas iniciativas de arrecadação de cestas básicas, seja para entidades beneficentes, ou seja, até para o pessoal do próprio condomínio. Eu acho que isso também é uma iniciativa bem positiva. Eu lembrei quando o Newton falou de conversar com os idosos, né? Que a gente tem um condomínio que um morador, ele mora sozinho, tem 93 anos, né? E o zelador todo dia vai lá bater um papinho com ele, ver se ele precisa de alguma coisa, né? E o zelador falou que tem dias que a única visita, a única pessoa que ele conversou foi o próprio morador. Mas é isso. Eu acho que essas iniciativas e boas práticas são muito interessantes. Bom, gente, já aproveitando então para encerrar, Moira, a minha fala, eu acho que a gente tem que entender que todos somos vítimas, né, nesse momento de pandemia, né? Mas a vida continua e ela, com certeza, acho que ela não vai ser igual ao que sempre foi, mas eu tenho certeza que ela pode ser para melhor, né? Só vai depender de nós. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí o Secov pela oportunidade e a iniciativa,
Agradecer aos colegas, Carmen, Newton, Rafael e Moira. Eu aprendi muito com vocês hoje e fiquem todos bem com Deus. Obrigado, Sérgio, pelas palavras. E aí, agora eu vou passar a palavra para o Newton, para também as suas considerações finais, e um até logo. Newton, agradecendo desde já, não só o Sérgio, mas todos que aqui estiveram. Foi muito bom a contribuição de cada um. Essa live foi muito rica, na minha opinião. Tem muitas dicas bem interessantes e práticas. E agora eu quero ouvir a saudação final de cada um para a gente poder encerrar. Desde já, reiterando os meus agradecimentos, não só meus, mas como certamente do Dr. Hubert e também do próprio Secov, em contar com o tempo de vocês por aqui. Agradeço muito, obviamente, sempre quem mais aprende somos nós, né? Agradeço muito aí por, né, vocês terem lembrado do meu nome e espero que nessa contribuição que a gente teve, fique um pouco para melhorar, né, a convivência nos condomínios. E, com certeza, nós teremos dias melhores na frente. E o condomínio, né, e os condôminos serão melhores, né, de hoje para frente. Muito obrigado aí para vocês. Foi uma honra estar aí nesse tempo com vocês. Estamos à disposição. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Rafael, mas antes vou pedir para o Sérgio. Sérgio, tem uma pessoa pedindo uma dica de um curso sobre comunicação não violenta. Se você puder escrever a dica no chat, enquanto o Rafael termina a saudação dele final. Mas, olha, gente, entra na internet e procura o termo comunicação não violenta. Vocês vão ver o vasto material que já tem disponibilizado sobre isso, várias pessoas falando sobre o tema, né? Realmente vale a pena e quem gostou vai ter um material farto aí para se divertir e aprender. Obrigada, Sérgio. Por favor, Rafael. Bom, pessoal, foi uma honra mesmo estar aqui com vocês. A gente estava conversando, eu, Newton, Sérgio, todos nós, né? A gente recebeu vários convites de lives de diversos atores do mercado e a gente viu que não tinha assim uma eficácia ou até uma ajuda que a gente poderia contribuir, mas essa iniciativa do Secov, com essa série de lives que vocês estão fazendo, é uma pedra fundamental no mercado. Tem muita gente aprendendo, principalmente a gente que participa. Realmente eu fiquei muito lisonjeado, honrado de estar com esses 2, 3 e 4 pessoas assim que são referências mesmo no mercado. Quem é do mercado sabe quem são essas pessoas que estão nessa live. Eu sou um peixinho pequeno, coitado de mim, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, eu acho que eu estou perdido aqui, mas eu quero agradecer muito o que eu aprendi aqui com a doutora Carmen, com o senhor Newton, o senhor Sérgio Moira. Então, o que eu aprendi aqui hoje não tenho palavras para dizer. O que eu espero que o mercado se torne é algo mais coletivo, mais amoroso, mais humanizado. Eu acho que era isso que estava faltando em condomínios, realmente uma união. Eu acho que essa pandemia está trazendo essa união que a gente precisava. Foi preciso aprender na dor, infelizmente. Mas o que eu puder deixar aí, pelo menos assim, que eu acho que é uma visão minha, quando você for tratar com o ser humano, é o que o Sérgio falou, trate ele como um verdadeiro ser humano e como você gostaria de ser tratado. Então, acho que foi uma situação que trouxe coisas boas, sim. Espero que isso passe logo. Quero agradecer ao Secov, com certeza, pelo convite. Todo mundo aí que investiu seu tempo ouvindo o que a gente sabia, o pouco que a gente sabe, né, o pouco que a gente compreende sobre condomínios, mas se a gente conseguiu, pelo menos, ajudar alguém nessa situação, para a gente já foi bem prazeroso. Então, obrigado pela oportunidade, Moira. Obrigado mesmo. Obrigada a você, Rafael, mais uma vez. E agora, para encerrar, a gente está recebendo aqui uma série de comentários, elogios positivos, e isso é fruto do quanto vocês contribuíram positivamente para o conhecimento de todos. Olha, eu reitero muito, a gente só está recebendo elogios aqui no nosso chat hoje, e o pessoal está ficando com a gente, ainda nós temos bastantes participantes, mais de 1h30 de live, impressionante. Carmen, um encerramento seu, quero te ouvir. Aliás, dizer que é uma honra tê-la aqui conosco, foi muito bom contar com a sua contribuição. Então, a primeira coisa, nós falamos um pouco de comunicação e parabenizar o canal, o Secov pelo canal. É um canal excelente de comunicação que pode atingir um grande número de pessoas e naquilo que a gente puder contribuir, eu acho que o canal é super válido. Então, meus parabéns e por sua coordenação excelente também, Moira, agradecendo ao Secov. Não posso deixar de agradecer meu chefe, que é o meu maior mestre, com quem eu tenho o privilégio de conviver há 20 anos. Convivo com ele há 20 anos e não posso deixar de agradecer. É só isso. Obrigado.
Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito bom contar com tudo isso. De fato, uma live bem interessante e muito positiva. Bom, a gente encerra por aqui e na semana que vem nós teremos a nossa próxima live, que será exatamente sobre a valorização do trabalhador em condomínio, né, dos funcionários, que de fato eles têm contribuído, eles têm sido heróis nessa nossa realidade nova atual. E também sobre a MP, uma parte legal exatamente sobre a MP 927 e 936, que as implicações e como a gente pode utilizar essas ferramentas para preservar esses empregos e também trabalhar a redução de contas ou não, enfim, cada realidade é uma dentro dos condomínios. Será muito interessante, aguardo vocês na semana que vem. E obrigada e boa tarde.